Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de ciências. E novamente nesse vídeo eu estou usando um aplicativo, uma animação, uma simulação, como a gente quiser chamar, do PhET, da Universidade do Colorado, onde você encontra simplesmente digitando PHET no Google ou no seu buscador, e você vai encontrar o site do PhET e encontrar simulações de diversas áreas do conhecimento em diversos idiomas. Tá legal? Hoje o que a gente vai ver são os estados físicos da matéria. E aí a gente tem várias possibilidades. Eu posso ver o neônio, o argônio, o oxigênio, a água. Dá até para analisar outros aspectos. Ó. O neônio é um átomo sozinho, é uma substância monoatômica. O argônio também é uma unidade só, monoatômica. Observe aqui que o oxigênio é uma molécula biatômica e a água, que tem 3 átomos, é uma molécula triatômica. Legal? Vamos focar na água aqui. A gente primeiro está no estado sólido. Observa aqueles hexágonos que certa vez eu comentei com vocês quando discutimos do porquê que a densidade da água sólida é menor do que a densidade da água líquida. E aí a gente vê que na água sólida ela tem moléculas mais afastadas do que na água líquida. Olha só, os hexágonos na fase sólida e a inexistência desses hexágonos e, portanto, moléculas mais próximas umas das outras no estado líquido. Daí o motivo da densidade do estado líquido ser maior. E por fim a gente tem o estado gasoso, aí moléculas praticamente independentes umas das outras, em grande movimentação, sem guardar posição, sem união, forma e volume variáveis, né? Vamos dar aqui um movimento. Então a gente tem no sólido apenas uma pequena mobilidade local. Se eu abaixar a temperatura, essa mobilidade tende a ir cada vez se diminuindo, né? Ao passo de, se eu aumentar a temperatura oferecendo energia na forma de calor, essa mobilidade aumenta até o ponto de ir para o estado líquido e depois de ir para o estado gasoso, né? Então a gente tem aqui, ó, esfriando novamente, as moléculas vão se acalmando, se acalmando, se acalmando, se aproximando, interagindo, se aproximando, até formar esses hexágonos, e aí a solidificação e a formação do estado do sólido, né? Onde a densidade diminui. Vamos lá esquentar novamente. Aumenta a energia, os choques aumentam, destrói os hexágonos, essa mobilidade aumenta de tal forma que a união entre as partículas diminui e a gente tem aí o estado gasoso. Legal? Você pode fazer a mesma coisa aqui brincando com outras substâncias. Então as moléculas biatômicas de oxigênio, por exemplo, aí eu vou resfriando, 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 e elas vão indo do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, se arranjando. Veja que as partículas vão se arranjando e se aproximando umas das outras, ao passo que a gente vai esfriando. Eu não vou chegar aqui no zero, né? No zero absoluto, mas aí eu vou ter a formação do sólido apenas com uma pequena vibração local. Você pode também brincar aqui, onde você pode variar aqui a pressão, e você tem você varia o volume aqui, você tem o reloginho da pressão, né? Você tem a possibilidade de introduzir mais substâncias. E veja, eu estou jogando neônio frio, uma temperatura muito baixa, e a tendência é eles irem se juntando, e esse gás de neônio ele vem e se junta formando o sólido, né? Aqui do lado a gente encontra um gráfico chamado de o diagrama de fases, que mostra, a gente não chegou a ver esse gráfico aqui, que mostra a relação entre temperatura e pressão, em quais combinações de pressão e temperatura cada substância se encontra no estado, por exemplo. Então, em toda essa região, nessa combinação de pressão e temperatura, a água é sólida. Em todas essas possíveis combinações de pressão e temperatura, a água é líquida. Em todas essas possíveis temperaturas e pressões, combinações, a água é gasosa. Bem aqui a gente tem o ponto triplo, onde esses 3 estados coexistem. E aqui é o ponto crítico, onde por mais que eu aumente a pressão, eu não consigo mais transformar a água gasosa em líquida. Vamos brincar um pouquinho aqui, vamos aumentar a temperatura. Dando calor, a gente vai ver que passa do estado sólido para o estado gasoso.
Eu posso até injetar mais moléculas de água. Observe que a pressão vai aumentando. Com mais moléculas, a pressão aumenta. Eu vou colocar mais energia, veja que a pressão vai aumentar também. Eu vou diminuir um pouquinho a temperatura, e aí se espera que essa pressão vá caindo. Observe lá, moléculazinhas mais calmas e a pressão diminuindo. Beleza? Vou voltar a dar calor. Vou aumentar a energia térmica, aumentar a vibração das moléculas. Observe o termômetrozinho em Kelvin e a pressão. Legal? E aquecendo 1000 kelvins, isso, legal, 1000 kelvins. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir o volume. Veja a pressão que acontece. Eu tenho um volume menor, moléculas muito comprimidas, com grande energia, grande pressão, grande pressão, grande pressão estoura. Então o que você pode fazer depois é ir brincando. Você pode ir brincando com essas relações de pressão e temperatura, troca de neônio para argônio, basta colocar FET e buscar por estados da matéria básicos. Estados da matéria, o básico, você vai conseguir brincar bastante com isso daqui. Legal? Espero que vocês tenham gostado e visto um pouquinho mais dos estados físicos e aprendido, visualizado um pouquinho melhor e aprendido mais sobre essa área de ciências. Legal? Um grande abraço e obrigado pela audiência e tchau!